A jornada do milionário e o mendigo. Um encontro entre mundos de vida. Numa manhã qualquer em São Paulo, as luzes reluzentes do edifício mais imponente da Avenida Paulista contrastavam com a realidade dura das ruas abaixo. Miguel, empresário de sucesso, parava em frente ao espelho, ajustando sua gravata caríssima. Ao olhar para seu reflexo, um vazio lhe apertava o peito. A rotina do trabalho, reuniões intermináveis e uma vida cheia de luxos não preenchiam o buraco que se alargava dentro dele. Enquanto isso, no mesmo momento, Daniel observava o céu cinza pela janela de uma vizinha qualquer, só que do lado de fora, onde a realidade era o frio das calçadas e a luta diária pela sobrevivência. Os olhos de Daniel eram como janelas para um passado repleto de histórias. Ele buscava comida entre os restos de um mercado, usando sua astúcia como a única arma contra o desprezo dos passantes. O movimento frenético das pessoas parecia ignorá-lo, mas ele não deixava que isso o abalasse. Miguel ficou intrigado. Naquele momento, seus mundos se chocaram como um trovão. O riso da multidão se misturava ao som do trânsito. Mas o que Miguel viu foi a luta silenciosa de Daniel. Ele não esperava isso. Miguel se aproximou, curioso, mas também cauteloso. As palavras saíram travadas, um olá tímido. Daniel, com um sorriso maroto, respondeu: mais fácil encontrar um diamante no lixo do que um homem que olhe nos olhos de um morador de rua. Aquela frase ecoou na mente de Miguel. Ele observou a segurança de Daniel, como ele se movia entre o desprezo e a resiliência com uma destreza que ele mesmo nunca teve. Naquele instante, Miguel começou a questionar sua vida. Seus olhos, antes tão focados no sucesso e no dinheiro, agora se abriam para uma realidade que ele evitava. Ele sentia um aperto no peito, um desejo de entender mais, de se conectar. Mas o clima mudou rapidamente. Enquanto a cidade vibrava com a música de artistas de rua e risos, uma roda de jovens começou a se formar ao redor de Daniel, atraídos pela sua habilidade de contar histórias. Mas nem todos tinham boas intenções. Miguel percebeu que nas sombras, um grupo de homens se aproximava, com olhares conflituosos e risadas desdenhosas. O que aconteceria a seguir? O coração de Miguel disparou. Ele estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar o destino de ambos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a roda de jovens se formava ao redor de Daniel, Miguel sentia seu coração acelerar. Os olhares do grupo que se aproximava eram claramente hostis. Ele sabia que precisava agir. O destino de Daniel parecia perigoso. Uma sombra se projetava sobre aquele instante. Antes que Miguel pudesse dar um passo à frente, um grito cortou o ar. Ei, seu vagabundo! O que você está fazendo aqui? A voz era de um homem forte, alto e cheio de raiva.
Ele e seus amigos riam, mas havia algo cruel em seu olhar. Daniel, que até então havia estado no controle, parou de sorrir. Seu rosto se estreitou e a força que emanava dele começou a vacilar. Miguel não podia mais esperar. Ele deu um passo à frente, sentindo a adrenalina tomar conta do seu corpo. "Deixem ele em paz!" gritou, a própria voz soando estranha para ele. A multidão ao redor começou a murmurar. As risadas cessaram, e todos os olhares se voltaram para os dois grupos. O homem que antes gritou riu de forma debochada. "E você? O que vai fazer, empresário? Mandar a gente embora com seu dinheiro? Olha quem está se metendo em briga de gente grande." Miguel sentiu uma onda de constrangimento. Ele não tinha ideia do que fazer. Daniel, surpreendentemente, se levantou. "Você não sabe nada sobre mim." A raiva em sua voz era como um estalo, mas logo era seguida por um tremor. Ele olhou nos olhos de Miguel, como se o estivesse pedindo ajuda, mas também como se estivesse tentando provar algo a si mesmo. Neste momento, algo inesperado aconteceu. O líder do grupo hostil começou a se aproximar, um sorriso de escárnio nos lábios. Quem diria que o empreendedor milionário se preocuparia com um mendigo? Isso é hilário. "O que você sabe sobre a vida dele?" O homem ergueu um dedo acusador, e foi quando tudo mudou. "Você acha que não sei?" Daniel gritou, sua voz cortante. "Eu conheço a história de cada um de vocês. Ou você acha que para mim é fácil viver aqui, sem um lugar para dormir? Eu era como vocês. Costumava ter um emprego, uma família, tudo." Ele hesitou, o olhar distante, como se uma porta tivesse se aberto em sua mente e revelado um passado que ninguém conhecia. "Espera", Miguel disse. Ele não entendia, mas algo nele despertou. "Você teve uma vida normal?" O eco da pergunta pairou no ar. A tensão era palpável. Todos os olhos estavam agora voltados para Daniel. "Sim, minha vida era diferente. Eu tinha um sonho." As palavras de Daniel transbordavam emoção e dor. O homem agressor hesitou, o riso desaparecendo de seu rosto. Havia um brilho de confusão em seus olhos, uma dúvida que frequentemente permeava a vida nas ruas. Então Daniel olhou para Miguel, uma mistura de desespero e coragem. "Não sou apenas um mendigo, sou mais do que isso. Mas as pessoas como você, vocês nunca olham além da superfície." E nesse momento, uma revelação assustadora surgiu. Miguel percebeu que havia algo mais profundo por trás daquele olhar, uma conexão que transcendeu a realidade que sempre conhecera. Dois caminhos se desenhavam. O homem hostil, ainda atordoado, recuou alguns passos. A multidão observava em silêncio, a expectativa vibrante no ar. E enquanto a tensão crescia, algo cruel aconteceu. A sirene de uma viatura cortou a cena como um raio, trazendo um alvoroço repentino. "Caiam fora! A polícia chegou!" gritou um dos acompanhantes do homem. O grupo começou a dispersar. Mas em meio ao caos, Miguel sentiu um estalo na mente. Ele não sabia se deveria correr ou ficar. Havia uma verdade obscura em jogo, algo que poderia mudar tudo. O que Daniel sabia que poderia impactar Miguel? O que mais estava por trás daquele sorriso maroto? A resposta parecia pairar no ar, pronta para ser descoberta. Enquanto a sirene da viatura cortava o ar, o grupo hostil começou a se dispersar.
mas o choque ainda pairava sobre Miguel. Ele olhou de Daniel para o homem ameaçador. Era como se o tempo estivesse congelado. O olhar de Daniel, uma mistura de esperança e dor, fez o coração de Miguel acelerar. Então, algo inesperado aconteceu. O assobio do vento e os murmúrios da multidão foram interrompidos por um grito agudo e aterrador. Miguel virou a cabeça e viu uma jovem mulher correndo em sua direção, seus olhos arregalados, o rosto pálido como papel. Ele está por aí! Ela gritou tremendo. O homem que desapareceu! Ele voltou! Miguel franziu a testa, sem entender. Quem? O que você está dizendo? Antes que ela pudesse responder, houve um movimento súbito no meio da multidão. O grupo que antes estava rindo e zombando de Daniel, agora estava hesitante, a curiosidade misturada ao medo. Miguel percebeu que algumas pessoas começaram a recuar, como se uma sombra estivesse se aproximando. E então, no meio do tumulto, apareceu um homem alto e imponente, com um capuz que escondia seu rosto. Os cabelos desgrenhados caíam sobre os ombros, e o ar ao seu redor parecia mudar, tornando-se mais denso. Ele se moveu em direção a Daniel como uma tempestade, e a atmosfera ficou insuportável. O que você fez, Daniel? A voz dele raspou o ar, carregando um poder ancestral. Pensou que poderia escapar assim, vivendo como um mendigo, como se esquecesse de quem você realmente é. O choque atravessou a multidão. Miguel olhou entre Daniel e o homem. Uma sensação de pânico começou a crescer dentro dele. Daniel para trás, sua dignidade em frangalhos. Não, não, não. Eu não sou quem você diz, ele balbuciou, a voz trêmula. Havia um desespero nos olhos de Daniel, que fez o coração de Miguel doer. É isso que você quer? O homem avançou. A raiva emanava dele como uma faísca. Esquecer a sua verdadeira identidade? Os seus pais estão atrás de você, Daniel. Eles nunca pararam de procurar. A revelação caiu como uma bomba. As palavras reverberaram em Miguel. Pais? Daniel não era só um homem sem teto. Ele tinha uma história, uma família. Essa verdade chocante fez o mundo de Miguel desmoronar ao seu redor. Ele sentiu sua mente girar, tentado a questionar tudo o que sabia. Os murmúrios da multidão aumentavam. É verdade? Alguém perguntou, a incredulidade na voz. Ele é alguém importante? Outros trocavam olhares, uma mistura de surpresa e compaixão. O homem de capuz se aproximou ainda mais, a hostilidade em seus olhos. Você não pode se esconder mais. Eles vão te encontrar. E então, o que você vai fazer? A voz dele agora era um sussurro intimidador, quase um aviso. Daniel, confuso e assustado, olhou para Miguel, buscando um aliado. Miguel, ele começou, mas as lágrimas ameaçavam derramar. Eu não queria que soubessem. Essa parte da minha vida eu a enterrei. Eu pensei que tinha encontrado liberdade aqui. Com isso, a cena estava armada para um conflito interno ainda maior. Miguel olhou nos olhos de Daniel, percebendo que a conexão que havia criado com ele mergulhou nas profundezas de uma história muito mais complexa do que ele jamais imaginara.
A questão pairava no ar. Quem era realmente Daniel? E como ele chegado a esse ponto? As sirenes ainda ecoavam, mas agora o barulho parecia distante. Miguel sentia um nó na garganta, uma verdade angustiante se formando em sua mente. O caminho à frente agora era cheio de incertezas. E enquanto a tempestade se aproximava, a única certeza que Miguel tinha era que essa reviravolta iria mudar suas vidas para sempre. O que mais Daniel escondia? E o que aconteceria quando os pais descobrissem onde ele estava? A tensão crescia, e a história deles estava longe de ser resolvida. A tempestade estava apenas começando. Enquanto a sirene da viatura cortava o ar, o clima ficou pesado. Miguel, Daniel e a multidão estavam à beira de um abismo emocional. A revelação sobre os pais de Daniel ainda pairava no ar. Uma bomba que ninguém sabia como lidar. O homem de capuz. A figura sombria e intimidadora se aproximava cada vez mais, sua presença como um peso de chumbo. "Eu não quero voltar", Daniel gritou, sua voz embargada. Ele olhou para o chão, como se a terra pudesse engoli-lo. Não agora, não depois de tudo. O desespero transbordava de suas palavras, e Miguel sentiu o aperto no coração. "Olha, eu sei que você está assustado, mas isso pode ser uma chance." Miguel tentou falar, sentindo-se arrastado pela gravidade da situação. Mas antes que pudesse continuar, o homem de capuz interrompeu. "Chance? Você não entende nada." O homem avançou, sua voz baixa e ameaçadora. "Você não sabe quem ele realmente é. Não sabe o que ele fez." A multidão começou a murmurar, olhares trocados e rostos confusos. Miguel se sentiu tenso, lutando contra a ansiedade crescentes. O que esse cara queria dizer? O que Daniel tinha feito? "Por favor, me deixe em paz", Daniel suplicou, o desespero agora misturado com raiva. "Eu não sou mais aquele homem. Não sou mais o seu filho perfeito." Miguel estava em choque. O que estava acontecendo? Ele começou a perceber que havia uma história oculta ali. Algo sombrio e devastador. O tom de Daniel era uma mistura de emoção, e em meio à tensão, uma lágrima escorreu pelo rosto dele. "Você acha que pode se esconder entre os escombros e esquecer de quem você realmente é?" O homem de capuz aumentou o tom. "A família nunca te esqueceu. A lealdade não é uma escolha." "Lealdade?" Daniel quase riu, uma risada amarga. "O que você sabe sobre lealdade? Você não sabe o que é viver nas ruas, sem saber se vai ter um futuro ou se vai sobreviver até amanhã." Nesse momento, um grito gutural ecoou pela multidão. Miguel virou-se e viu que a jovem mulher, que minutos antes estava agitada, agora estava caída no chão. A mente dele girou. Ela estava segurando algo, um celular. O olhar dela era de pânico, e mesmo com a situação tensa, Miguel não pôde deixar de perguntar: "Você está bem?" Ele se agachou ao lado dela, mas ela não estava prestando atenção. O olhar estava fixo na tela. "Ele está vindo." O homem que desapareceu. O que mais estava acontecendo ali? Poderia ser apenas mais um louco na multidão, mas ele sentia que era muito mais. O capuz do homem se balançava, e ele parecia cada vez mais nervoso. "Escuta, não é tudo o que parece", Miguel gritou, tentando acalmar a situação. "Se esse cara está aqui, precisamos entender o que ele quer. Daniel, você precisa nos contar a verdade." Não,
Daniel balançou a cabeça, a expressão feita de dor e sofrimento. Se eu contar a verdade, nunca mais terei paz. Não sou o homem que você pensa. Isso aqui? Ele olhou ao redor, a multidão, o homem, as sirenes. Isso tudo é uma armadilha. E nesse instante, o homem de capuz se virou de uma vez, de forma rápida e quase desesperada. O olhar fixo em Miguel. Você realmente acha que ele vai se salvar assim? Você é só um empresário. Você não pode salvar ninguém. Miguel sentiu seu sangue ferver. O que estava em jogo aqui? Ele viu Daniel recuando. As emoções dele se agitando como ondas em uma tempestade. E então, sem aviso, o ar ficou tenso quando outro homem, muito mais forte, apareceu. Um verdadeiro gigante. Ele estava gritando. E antes que Miguel pudesse reagir, um movimento rápido se seguiu. O homem do capuz foi empurrado. E a cena se transformou em caos. Daniel foi jogado para o lado, e em um instante a luz do dia se apagou. Um tiro. O som ecoou e o mundo girou. Miguel caiu ao chão, sentindo o impacto, e enquanto tentava se recuperar, viu Daniel. O olhar dele era de terror, e a realidade desmoronou. O que acabara de acontecer? O homem ameaçador, a verdade de Daniel, o grito da mulher, tudo estava prestes a colapsar. A multidão gritou, o desespero tomou conta. Mas agora a pergunta era: quem era realmente Daniel? O que ele havia escondido? E qual era a verdadeira conexão com aquele homem de capuz que agora estava em meio ao caos? Enquanto o tumulto aumentava, Miguel sabia que tudo tinha mudado. Era uma corrida contra o tempo e um jogo de verdades que muitos estavam dispostos a enterrar. E ele estava no centro de tudo isso, sem saber exatamente como sair. O mundo girou em um frenesi de vozes, gritos e ruídos de caos. Miguel estava no chão, a cabeça zunindo. O tiro havia sido real e o pânico tomou conta da multidão. O homem de capuz, assombrado pelo que acabara de acontecer, desapareceu entre pessoas em fuga, como um fantasma em um pesadelo coletivo. Daniel estava paralisado, os olhos fixos em Miguel, uma conexão silenciosa no meio do desespero. Miguel, você está bem? A voz de Daniel foi um grito perdido em meio ao clamor. A multidão não parava de se mover, empurrando uns aos outros. Mas Miguel ressentia que algo profundo mudara. Ele conseguiu se levantar, um nó na garganta, sentindo o pulsar acelerado do coração. Estou aqui. Ele olhou para Daniel, mas a expressão de medo no rosto do homem era avassaladora. Então, o que deveria ser alívio pela sobrevivência se tornou um peso. Uma nova carga no ar que cercava os dois. Daniel começou a recuar. Mas antes que pudesse sair do campo de visão de Miguel, algo brilhou sob a luz fraca do dia. Claro, da forma que Daniel olhou para a luminosa conexão com a realidade, Miguel percebeu que aquele brilho não era mero resplendor. Era um celular, um aparelho quebrado. Mas o que mais intrigou Miguel foi aquilo que estava na tela. Uma mensagem. Algo que Daniel estava tentando esconder. Daniel, o que é isso? Miguel perguntou, um pânico subindo pela espinha. Ele se agachou, olhando para o celular caído. A tela iluminou um nome que fez o mundo ao redor ficar em silêncio. Alô, aqui é a Sofia. Ele leu em voz alta.
Estou preocupada com você. O papai está falando em te buscar. É melhor você voltar para casa antes que eles te encontrem. O coração de Miguel disparou. Sofia? O pai? Daniel, quem é essa Sofia? Seu pai? O que você está escondendo? Miguel sentiu o chão sob seus pés tremer. As palavras saíram descontroladas enquanto as perguntas faiscavam em sua mente. Daniel olhou para o celular, a sensação de desespero rasgando sua expressão. Não, isso não deveria estar aqui. Seus olhos estavam arregalados, cheios de dor. Eu não posso voltar. Ele se virou como se o peso daquela revelação fosse um golpe. Eu fiz coisas para me distanciar deles, para me afastar de quem eu era. Miguel balançou a cabeça, a incredulidade tomando conta. Você não é só um mendigo. Você tinha uma vida. E agora Sofia e seu pai estão à espreita. Puderam ouvir a sirene da polícia ainda cortando a cena. E a tensão do momento cravou uma faca nos corações de ambos. Você não entende. Eu me tornei o que sou para me esconder. Daniel olhou fixamente para a multidão, como se procurasse uma saída. Se eles voltarem, eles descobrirão tudo. Meu passado, o que eu fiz, o que eu sou. A cada palavra, a gravidade da situação crescendo. Como se a verdade fosse uma bomba prestes a explodir. E foi quando, com um movimento inconsciente, Daniel puxou a camisa, revelando uma tatuagem, a marca de uma gangue. Um sinal que ele não podia negar. Um símbolo que o conectava a um mundo que ele queria esquecer. Miguel sentiu um frio na espinha. A imagem do homem de capuz agora tomava forma. Você não era só um sem-teto. Você estava fugindo de algo terrível. Que escolhas você fez? O desespero no rosto de Daniel era profundo. Eu não tinha escolha. Eles me pressionaram, me forçaram. Fui eu ou eles? Ele olhou para o chão, derrotado. Olhares cúmplices da multidão tornaram-se olhares de julgamentos. E agora você acha que a Sofia e seu pai vão ficar quietos? Miguel perguntou, o eco de suas palavras de uma verdade inegável. O que vai acontecer se eles souberem onde você está? Você realmente quer voltar para isso? Eu não sei. O brito de Daniel cortou o ar, ressoando entre os corpos em pânico. Se eles encontrarem você, vão descobrir a verdade. E aí será tarde demais. A confusão se espalhou como um incêndio. O melhor amigo do empresário e um ciclo de crime e do passado sombrio. Agora rodeado por uma verdade tão pesada que exigia mais do que respostas. E então, enquanto a sirene soava seu lamento, a jovem mulher que havia desmaiado se levantou, mostrando um olhar determinado. Vocês precisam ouvir isso, gritou ela, não focando em Daniel, mas em todos. Eu sei quem ele é. Ele não é apenas um mendigo, ele é meu irmão. Um silêncio absoluto tomou conta da multidão. As palavras da jovem explodiram como uma bomba. Um irmão perdido. Uma história que não estava pronta para ser contada. O que mais estava escondido sob essa fachada? Miguel sentiu a terra tremer sob seus pés, e a pergunta pairava no ar. Quem realmente era Daniel? E o que isso significava para todos eles? Ele é meu irmão. A revelação da jovem reverberou entre a multidão, cortando o ar, como se uma bomba tivesse estourado. Miguel estava paralisado. A realidade do que ela dizia se infiltrando em seus pensamentos. Daniel e a mulher trocavam olhares. Uma conexão instantânea irradiava entre eles. Mas o coração de Miguel estava em um turbilhão. Irmã? Daniel murmurou.
a voz tremendo. Sofia? Os olhos de Sofia estavam cheios de lágrimas enquanto ela se afastava da multidão, buscando seu irmão. A tensão era palpável. Miguel realmente não sabia o que mais estava enterrado ali. O homem de capuz, antes uma sombra ameaçadora, entrou em uma nova dimensão de importância. Ele não estava mais apenas buscando Daniel, mas agora o jogo ficava mais complicado. Por que você está aqui? Daniel perguntou, sem conseguir esconder o desespero. Por que você veio? Eu não sabia onde você estava. Sofia respondeu, a voz embargada. Só ouvi rumores. Quando vi você na rua, eu não consegui acreditar. Eu pensei que você estivesse... Suas palavras falharam, e a verdade de seu sofrimento floresceu no ar. Eu pensei que você tivesse morrido. Miguel observava a cena, o pânico pulsando em suas veias. O que estava acontecendo com Daniel, com a revelação de uma irmã perdida? Mas mal teve tempo de se recuperar quando um grito veio de longe. Daniel! A voz cortou a multidão como um trovão. Um homem forte, cabelos grisalhos desgrenhados, estava se aproximando, o olhar feroz. Saia daí, agora! Papai, Sofia gaguejou, os olhos arregalados. E em um instante, tudo pareceu paralisar. Daniel olhou entre a irmã e o pai, confuso e aterrorizado. Não! Não pode ser! Mas o homem não estava nem um pouco preocupado com o que se desenrolava ao seu redor. Ele fixou o olhar em Daniel. Um aviso ardente emanava dele. Você sabe o que precisa fazer. Agora, a multidão começou a se agitar novamente, como se um novo tornado estivesse se formando. Quem é esse cara? Alguém sussurrou. Miguel podia sentir os olhares de reprovação, as conversas suspensas no ar. As perguntas dançavam entre eles. Que tipo de família é essa? Resmungou um espectador, enquanto a tensão continuava a crescer. Ele não é só um vagabundo. Mas naquele momento, tudo mudou novamente. Um estrondo, como um trovão, sacudiu o chão. Miguel olhou para o que estava causando a comoção e viu o homem de capuz sumir no meio da multidão às pressas. Em um movimento rápido, ele puxou algo do bolso. Um pequeno dispositivo brilhou sob a luz fraca, e então houve outro estrondo. A multidão gritou em pânico. Um carro preto carecia de aviso, e em questão de segundos, uma fileira de homens apareceu, todos com expressões impiedosas. Vocês não podem ir a lugar nenhum, gritaram em uníssono, cercando Daniel e Sofia, que havia acabado de descobrir que tinha um irmão e um passado que não poderia ser esquecido. A atmosfera tornou-se elétrica. Miguel, agora ciente do que estava em jogo, olhou para Daniel e Sofia, o desespero transbordando em suas expressões. O que estava acontecendo? Ele se perguntava qual era a conexão entre as duas figuras e os homens com cabelos desgrenhados. E então, lá estava ele novamente, imperturbável, o homem de capuz. Leva algo que Miguel nunca esperaria nas mãos dele. Sussurrou algo para um dos homens, e Miguel se sentiu preso na trama que estava se formando ao seu redor. Você não precisa protegê-los, Daniel. O homem sussurrou, seus olhos se focando intensamente. Eles não são seus amigos. Você sabe quem eles são. Você precisa fazer uma escolha. Os olhares de todos estavam fixos em Daniel, que agora estava no centro de algo muito maior, algo que ele não podia escapar.
Escolher o quê? Ele disparou, a voz tremendo entre a raiva e o medo. Escolher entre o passado e o futuro. E a frase pairou no ar, como uma nuvem de tempestade prestes a eclodir. Miguel viu Daniel hesitar, os olhos passando de superfície à profundidade. O que estava escondido nessa escolha? E qual seria a consequência? O coração de Miguel pulsava, uma batalha interna se formando entre ele e a urgência de proteger um amigo em apuros. Nesse momento, o chão se abriu sob eles de uma forma que ninguém poderia prever. O homem de capuz retirou uma arma do bolso e o caos se intensificou. Uma nova realidade havia começado a se desenrolar ao redor deles, e a verdade que cada um guardava estava prestes a ser exposta de uma forma impactante. Miguel sentiu o nó se apertar na garganta. Que escolha Daniel faria? E o que isso significaria para todos eles? A resposta estava à beira de ser revelada, mas a pergunta pulsava. Até onde você iria para proteger quem ama? O homem de capuz, com a arma em punho, parecia estar numa missão. O medo tomou conta da cena, e a multidão se encolheu, como se o ar tivesse sido cortado. Miguel sentiu seu corpo congelar. A tensão era palpável. Daniel, em um movimento lento, virou-se para Sofia, seu olhar cheio de uma mistura de resistência e desespero. Você não precisa fazer isso, Daniel. Miguel tentou apelar, sem ter certeza se suas palavras chegariam até ele. Não deixe que esse cara controle você. Você acha que eu quero isso? Daniel gritou, sua voz explodindo no espaço. O desespero começou a se transformar em raiva, uma luta interna que estava prestes a eclodir. Ele olhou para o homem de capuz, desafiando-o. Que você quer de mim? Cale a boca. O homem ameaçou, mas havia uma faísca de algo nos olhos dele. Uma conexão. O que mais estaria escondido por trás daquela máscara de violência? Nesse momento, Sofia, com um movimento rápido, deu um passo à frente. Papai, por favor, não faça isso. O som da sua voz cortou o pânico em volta, um apelo sincero que ecoou na mente de todos. Miguel nunca havia visto assim, tão determinada. Mas o olhar do pai era impassível. Você não entende, filha. Ele precisa tomar uma decisão. Não posso deixar que ele se esconda mais. O tom do pai de Sofia era acidamente firme, como se simplesmente estivesse cumprindo uma missão. Uma tensão imbuía o ar, e a multidão observava, os rostos refletindo a confusão e o medo. O que esse homem estava escondendo? Porém, o giro da situação deu um novo tom quando o capuz do homem se deslocou ligeiramente, revelando uma tatuagem no pescoço, uma marca que Miguel reconheceu. Era a mesma que Daniel havia mostrado. O coração dele acelerou. Você é da gangue? Miguel gritou, sem pensar. Você está ameaçando seu próprio irmão? Um silêncio gelado tomou conta. Os murmúrios na multidão cessaram. Sofia gaguejou, os olhos fixos, como se estivesse recebendo uma notícia devastadora. O quê? Como você sabe disso? O homem de capuz olhou furioso para Miguel, sua expressão mudando de raiva para um reconhecimento que fez o sangue de Miguel correr frio. Daniel olhou entre os dois. Você é um deles? Você não pode ser meu irmão. O pânico se apossou dele,
e a realidade de que aqueles laços familiares eram mais complicados do que ele imaginava desmoronou sobre seus ombros. Eu não queria que você soubesse. O homem de capuz gritou, quase decepcionado, como se a revelação poderia ter permanecido nas sombras, protegendo todos. Mas você não pode escapar de quem você realmente é. Você é parte disso. Miguel, agora imerso em um mar de confusão, olhou para Sofia. Que estava acontecendo? Ele mal tinha começado a entender Daniel, e de repente, tudo parecia uma rede intrincada de segredos familiares e traições. A irmã, o pai, a gangue, tudo desmoronando. Você não pode me culpar, Daniel gritou, a emoção em sua voz parecendo atravessar o espaço. Eu fiz escolhas. Me distanciei de você porque não queria isso. E agora, você tem a chance de voltar. O pai de Sofia rugiu, e Miguel não pôde deixar de perceber que havia algo a mais ali. Uma luta pelo controle. A tensão estava por um fio. Naquele momento, o homem de capuz se virou e, de repente, sua arma apontou para um ponto além de Daniel. O movimento foi rápido demais para ser processado, e um grito ecoou pela multidão. A cada segundo, situações diferentes germinavam. A verdade que estava erguida agora se tornava um labirinto. A mãe de Daniel, as escolhas difíceis, todas aquelas mentiras se entrelaçando em um cenário que não se desenrola claramente. E então, antes que alguém pudesse reagir, a sirene da polícia voltou a surpreender. Um eco distante em meio ao caos crescente. Miguel podia sentir a adrenalina subindo. Eles não tinham muito tempo. E se a verdade só trouxesse mais problemas? Daniel, a escolha é sua. Você quer o que é certo ou quer continuar fugindo? O pai de Sofia gritou, mas suas palavras agora carregavam um peso questionável. O cenário estava prestes a mudar. E enquanto a evidência da fragilidade das verdades de cada um se desenrolava, Miguel percebeu que os eventos que se seguiam iriam determinar o destino de todos ali. A pergunta pairava no ar. O que Daniel decidiria? A escolha dele poderia transformar tudo, mas havia uma sombra se aproximando, e as consequências dessa verdade corriam rápido demais para serem impedidas. A tensão estava à flor da pele. O homem de capuz, com a arma em punho, fixou seu olhar intenso em Daniel. Miguel sentia o coração na garganta, a adrenalina correndo em suas veias. Aquela situação estava prestes a explodir, e ele só esperava que tudo aquilo não terminasse em tragédia. Daniel, a escolha é sua. Você quer o que é certo ou quer continuar fugindo? As palavras do pai de Sofia ecoaram. O medo dominava, mas ao mesmo tempo havia uma luz de esperança no ar. Daniel hesitou. A expressão dele, uma luta interna entre o que foi e o que poderia ser. Então, antes que alguém pudesse respirar, a multidão se agitou. Um eco distante rompeu o silêncio, ou seria o som do caos se aproximando. A sirene da polícia tornava tudo mais real, e a tensão parecia um fio prestes a se romper. Nesse momento, uma sombra se ergueu entre eles. Da esquina, uma figura conhecida apareceu. Uma mulher com os cabelos desgrenhados
e os olhos fixos em Daniel. Era Clara, a melhor amiga de infância dele. As memórias correram como um filme na mente de Miguel, e ele não conseguia entender como ela estava ali. Daniel! Meu Deus! O que você fez? Clara gritou, e foi como um soco no estômago. A expressão de Daniel mudou. Ele parecia dividido entre o desejo de se proteger e a vontade de se reconciliar com seu passado. Clara! A voz de Daniel era uma mistura de surpresa e desespero. Você não devia estar aqui. Claro que eu deveria. Você estava prestes a jogar tudo fora. Eles estão te usando. O tom de Clara foi um alerta. Miguel sentiu uma mudança no ar, como se as engrenagens de uma grande máquina fossem ajustadas. Calem-se! O homem de capuz gritou, mas seu olhar se desviou para Clara. A raiva no rosto dele se misturou à confusão. Você não sabe o que está fazendo. Eu sei muito bem, sim, Clara desafiou. Você quer que ele volte para essa vida, olhando para o seu pai? Para essas pessoas que só se importam com poder? Você precisa decidir, Daniel. Você é mais do que isso. A multidão começou a murmurar, e Miguel sentia que o ar estava pesando. As emoções estavam à flor da pele. Os olhares nervosos e ansiosos se cruzavam, e Miguel percebeu que havia mais pessoas envolvidas do que esperava. E então, a reviravolta veio pesadamente. O homem de capuz, agora mais próximo, retirou o capuz, expondo um rosto que Miguel jamais esperaria ver. Era o pai de Clara. O silêncio era tão denso que Miguel podia ouvir seu próprio coração batendo. É você? Daniel questionou chocado. A revelação o atingiu como um raio. Ele estava em choque, e tudo ao redor parecia girar. A conexão entre os dois mundos se tornou quase palpável. Sim, sou eu, o homem disse, a voz carregada de emoções. Mas havia um frio na forma como os olhos dele reluziam. Eu sempre soube quem você era, mas não importa mais. O que importa é que você volte para o nosso lado. A verdade assolou Miguel como um vendaval. Daniel não era apenas um fugitivo. Ele estava em uma máfia com laços familiares que ele não poderia negar. E estava prestes a fazer uma escolha que não envolvia apenas ele. As consequências ecoariam em todos os lados. Daniel balançou a cabeça, a negação escrita em seu rosto. O homem de capuz, ou agora o pai de Clara, avançou um passo, e o pânico se espalhou pela multidão. O que seria da família de Sofia? O que mais havia escondido? Eu não sou mais parte disso, Daniel gritou, a voz estremecida. E naquele momento, Miguel percebeu que a luta interna de Daniel não era apenas pela liberdade, mas por sua própria identidade, pela força de quem ele realmente era. As pessoas ao redor começaram a sussurrar, a dúvida e a incerteza pesando como um manto. Ele está mentindo. O que você vai fazer? Ele é seu pai. E então, a pergunta que todos estavam hesitando em fazer ecoou na mente de Miguel. Até onde Daniel iria para se libertar? As coisas não eram mais claras. A escolha de Daniel poderia mudar tudo. E enquanto ele olhava para o pai e para Clara, a verdadeira intensidade do momento tomava forma. A justaposição do passado e do futuro estava prestes a se desenrolar em um caminho que ninguém poderia prever. Daniel estava em um precipício, e a decisão dele não seria apenas sobre ele, mas sobre todos ao seu redor.
O que aconteceria a seguir? O nó na garganta de Miguel se apertou ainda mais. Havia muitas verdades escondidas, e a revelação parecia perto. Mas como transformar esse caos em algo que pudesse trazer paz? A resposta pairava no ar, prestes a se despontar na escuridão daquela tarde. Daniel estava em um verdadeiro embate. Seus sentimentos eram um turbilhão. Ele encarava o homem de capuz, reconhecendo que a vida que pensava ter deixado para trás estava lhe chamando de volta. Enquanto todos ao redor seguravam a respiração, Clara ficou tensa, esperando o que aconteceria em seguida. O grito de Sofia ecoava na mente de todos, cortando o ar pesado. Você não pode fazer isso, não dessa forma! Daniel berrou, sua voz misturando bravura e desespero. Eu já disse que não sou quem eu era. A tensão estava no auge. A multidão observava com os olhares fixos, uma mistura de horror e curiosidade estampados em seus rostos. Miguel sentiu o coração acelerado. Tudo parecia uma bomba prestes a explodir. Então, uma voz inesperada interrompeu o conflito. Espere! Era uma mulher que apareceu na multidão, com um ar decidido. Miguel virou sua atenção para ela, reconhecendo-a. Marina? Daniel exclamou, surpreso. A mulher era uma ex-parceira de negócios dele, alguém que conhecia bem seu passado. Mas por que ela estava ali? É verdade, Daniel. Precisamos falar agora. A urgência na voz dela era impossível de ignorar. Miguel viu o homem de capuz hesitar, o olhar dividido entre a lealdade e a raiva. O cerco ao redor deles parecia apertar ainda mais. Você não sabe quem eu sou realmente, Marina. E você não sabe o que eu deixei para trás. Daniel gritou, a angústia transparecendo em sua expressão. Mas algo no tom de Marina parecia agitar ainda mais o ambiente. Havia um segredo ali, algo que ninguém imaginava. Eu sei mais do que você pensa. Você pode ter fugido, mas isso não apaga sua história. Ela respirou fundo. E não apaga o que fizeram com você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A revelação pairava no ar, como um fardo pesado. O que Marina sabia? Olhares duvidosos e preocupados da multidão se espalharam, cada um mais atento que o outro. Miguel sentiu que a atmosfera se tornava densa. A verdade, que poderia ser libertadora, também poderia devorar Daniel. Marina deu um passo à frente. Daniel, você precisa entender. A gangue não é tudo o que você pensa. É mais do que apenas luta e sobrevivência. É sobre poder e família. Você pertence a isso. Não pode se esconder para sempre. O homem de capuz parecia tenso, e Daniel, em vez de recuar, confrontou Marina. O que você está dizendo? Família? Você não pode estar falando do meu pai. Marina mordeu o lábio, hesitando. Mas a pressão era insuportável. Estou falando da verdade, sobre o que aconteceu depois que você desapareceu. Você não sabe que sua mãe, a voz dela falhou um aperto no coração, sua mãe estava viva quando tudo aconteceu? As palavras cortaram como uma faca. Daniel ficou paralisado, o rosto pálido como se tivesse levado um soco no estômago. Miguel sentiu o nó na garganta. Como assim a mãe de Daniel estava viva? Quantas verdades estavam enterradas naquela história? Ela
Ela está viva? Daniel murmurou, a incredulidade transparecendo em sua voz. Sim, e ela está à procura de você. Marina respondeu, quase implorando para que ele acreditasse. O homem de capuz estava prestes a protestar, preocupado com a reviravolta, mas agora a atenção de todos se voltava para Daniel. A murmuração crescia. E então, antes que alguém pudesse processar a informação, um grito cortante ressoou. Alguém na multidão começou a empurrar para trás, e a vista de um carro de polícia se aproximou, rabiscando o horizonte, sirenes soando cada vez mais alto. O clima virou um redemoinho, um caos iminente. É agora ou nunca, Daniel. O pai de Clara gritou. Você quer estar com eles ou fugir? A confusão era palpável. Daniel estava em um limiar. Uma escolha tinha que ser feita. E a revelação sobre sua mãe abalou a estrutura do que ele pensava saber. O que aconteceria em seguida? Seria esse um retorno triunfante ou uma armadilha? As consequências da verdade se desenrolavam rapidamente, e o destino estava prestes a mudar de maneira que ninguém esperava. Daniel estava no limite. O olhar de seu pai, agora revelado como homem de capuz, era um misto de raiva e expectação. A multidão tensa parecia prender a respiração, aguardando a decisão do homem que tinha se perdido entre as ruas e agora se via frente a frente com seu passado. Você não pode querer voltar, Daniel gritou, a voz embargada. Eu não sou mais quem você pensa. A vida que você quer me forçar a viver, eu não quero. Mas o pai, um olhar de aço, não recuava. Você é parte de nós, Daniel. Essa vida pode te dar poder, respeito, tudo o que você sempre quis. As palavras eram doces venenos, tentando seduzir o filho de volta. Mas Daniel não estava mais disposto a ouvir. Marina, fervorosamente, interrompeu. Daniel, você tem uma escolha. É sua hora de se libertar. Você não precisa seguir os passos deles. Você pode fazer algo diferente. A determinação na voz dela cortou o silêncio como um fio afiado, lembrando a todos que a esperança ainda existia. Enquanto os olhares insistentes se acumulavam sobre ele, Daniel percebeu a luz que ainda brilhava nas suas memórias. O que significava realmente ser livre? E ainda que seu passado pesasse sobre seus ombros, havia algo mais pelo qual lutar. Ele olhou para Clara e Sofia, suas irmãs em meio ao caos. Eu escolho a vida que ainda posso ter, Daniel afirmou, a voz cheia de emoção fervente. Ele se virou para o pai, a determinação cravada em seu olhar. E essa vida não é com você. Nesse instante, um dos homens que cercavam o grupo fez um movimento brusco. Cale-se! Você não tem escolha! Mas antes que pudesse avançar, Clara saltou à frente, tomando seu lugar. Não toquem nele! Vocês não sabem quem ele é de verdade! Sua coragem irradiava força, e aquele sussurro de lealdade ressoou entre a multidão. Com a polícia se aproximando e a tensão em ebulição, o caminho se tornou claro. Daniel respirou fundo. Ele tinha a chance de mudar sua história. Sinto muito, pai. Eu não posso mais viver com o peso de suas escolhas. Ele deu um passo desafiador, enfrentando toda a turbulência da sua vida. A multidão começou a se agitar.
Miguel, que observava tudo com uma mistura de esperança e temor, finalmente deu um grito. A vida de cada um aqui vale mais do que qualquer dinheiro ou poder. As palavras ecoaram, e por um segundo pareceu que a realidade se firmava. Os homens brutais hesitaram, confusos. Os olhos de todos se voltaram para a sirene que se aproximava. O tempo parecia parar, e Daniel tomou consciência de seus princípios, de quem ele poderia ser. Ele não seria mais uma marionete no jogo que não escolheu. A presença da polícia fez com que o clima mudasse radicalmente. O grupo hostil se dispersou em meio ao caos, e o homem de capuz olhou para Daniel, emoções conflitantes cruzando seu rosto. E agora? O que você vai fazer? Ele parecia perdido, como se nunca tivesse acreditado que chegaria a esse ponto. Vou viver a vida que eu escolhi, longe de tudo isso. Daniel respondeu, impassível. Com um quase sussurro, o pai de Sofia recuou, a raiva perdendo a batalha para um pingo de tristeza. Você vai se arrepender. Mas a primeira vez em anos, Daniel não deixou aqueles medos o paralisarem. Ele tinha um amanhã à sua espera. Enquanto a polícia cercava a área e a multidão se dispersava lentamente, Daniel finalmente sentiu o peso da liberdade. Clara, Sofia e seus novos amigos estavam ao seu lado. O passado permanecia, mas agora ele estava no controle de seu futuro. Ele se virou para Miguel e disse: "Obrigado por estar aqui. Às vezes, é preciso perder tudo para realmente encontrar o que importa." Miguel sorriu, a conexão entre eles mais forte do que nunca. E enquanto se afastavam do tumulto, um novo caminho surgia à frente. O misto de incerteza e esperança pulsava no ar. A vida de Daniel havia mudado para sempre, e com ela, tudo o que ele poderia se tornar. Agora, meu amigo, se você chegou até aqui, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que possamos continuar contando essas histórias incríveis. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho emocionante. A sua participação é essencial. Então inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Este é o momento para demonstrar seu apoio, e sabemos que só os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações. Vamos!